Olá a todos, estamos começando o podcast da Rede CR de Comunicação da turma do primeiro ano do ensino médio do Colégio Roselândia, com o tema de a necessidade do conhecimento da língua inglesa para o mercado de trabalho. Os integrantes da nossa equipe são Rodrigo Lima Boaventura, responsável pela pesquisa, Alisson Santos e João Vitor Miranda pela edição de áudio e Francisco João Victor, Jonathan e Ana Clara pela narração. A fonte de nossa pesquisa foi a utilização dos sites Significados Berlitz, Politize, Brasil Escola, Toda a Matéria, Imprensa 24 Horas e Terra. Com a chegada do século XXI, cresce cada vez mais o processo de globalização no mundo e o termo aldeia global passa a ser empregado com mais força. A aproximação entre diversas sociedades passou a transcender as fronteiras do país e suas culturas. Segundo o site Significados, a globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. A globalização ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países. O termo aldeia global é utilizado para expressar que tudo está interligado. Com o avanço das tecnologias que oferecem cada vez mais ferramentas que auxiliam essa integração, torna o conhecimento em línguas estrangeiras uma necessidade para as pessoas que desejam estar inseridas nesse contexto. Goethe afirma que aquele que não conhece uma língua estrangeira não conhece a sua própria. Essa afirmação nos remete a refletir como o conhecimento de outras línguas pode contribuir para a formação da nossa própria cultura. Com base no Compêndio do Ethnologue, editado desde 1951, considerado como um inventário de língua do planeta, no mundo existem 6.912 idiomas. Nem todas permanecem em uso. O site Blitz, baseado na edição de 2020 do Ethnologue, afirma que as 10 línguas mais faladas são o inglês, 1.268 milhões de falantes, chinês mandarim, 1.120 milhões de falantes, hindi, 637 milhões de falantes, espanhol, 538 milhões de falantes, francês, 277 milhões de falantes, árabe, 274 milhões de falantes, bengali, 265 milhões de falantes, russo, 258 milhões de falantes, português, 252 milhões de falantes e indonésio, 199 milhões de falantes. De acordo com o Ethnologue, a língua mais falada do mundo é o inglês. O inglês é uma língua germânica ocidental que se originou a partir dos dialetos anglo-frísio e saxão antigos trazidos para a Grã-Bretanha por colonos germânicos. A popularização da língua inglesa se originou durante os séculos XIX e XX com a colonização. A Inglaterra, segundo o site da Escola de Idiomas Cultura Inglesa, iniciou um forte movimento de colonização em inúmeros países como Canadá, África do Sul, Estados Unidos, Índia e Austrália. O país, por sua vez, foi colonizado por tribos germânicas cujo idioma, o que chamamos de inglês antigo, disseminou nessas ocupações sua língua, bem como seus costumes e crenças. A cultura inglesa ainda afirma que o crescimento dos Estados Unidos na economia global colaborou para o fortalecimento da língua inglesa. Os Estados Unidos é considerado como uma potência mundial. Possui uma moeda forte e inúmeras multinacionais que influenciam diariamente a economia do mundo. Diante do sucesso que os Estados Unidos conquistou ao longo dos tempos, ele alcançou uma posição respeitável na liderança da economia mundial, acarretando na necessidade de diversos países se preocupassem em garantir a comunicação entre os países do mundo e os Estados Unidos, considerando atualmente como um líder mundial. Nesse contexto, diante de um mundo globalizado, onde o aumento de relevância da comunicação e interação entre as pessoas de diversas localidades do mundo trouxe a reflexão do tema da necessidade do conhecimento da língua inglesa para o mercado de trabalho. Diante do exposto, podemos concluir que em um mundo globalizado e competitivo, é importante analisar quais diferenciais são realmente relevantes para garantir um posicionamento no mercado. O presente estudo trará elementos que ajudarão as pessoas a conhecer o impacto que o aprendizado da língua inglesa acarretará em suas vidas. No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial. Ocorrida no século XX, esse período houve um grande crescimento das tecnologias de transporte e comunicação, reduzindo a distância entre as fronteiras geográficas, contribuindo fundamentalmente para o aumento das trocas comerciais entre os países. A terceira revolução industrial favoreceu a globalização nos contextos políticos, econômicos, culturais e tecnológicos.
As grandes navegações podem ser consideradas como o primeiro passo para o mundo globalizado. A busca por novos locais e a exploração de novos territórios para fazer comércio, ocorrida no século XV e século XVII, deram início ao comércio global que transcendeu o continente europeu, se expandindo internacionalmente para as Américas e a África. Nas eras das navegações, Espanha e Portugal buscaram acabar com o monopólio exercido pela Itália na rota pelo mar Mediterrâneo para a Índia. A Itália, por exercer um monopólio na rota para a Índia, revendia as especiarias, temperos, conservantes e alimentos, insumos de fabricação de medicamentos, cosméticos, entre outros produtos de farmácia, comprados na China com preço do seu interesse. Os europeus fizeram uma descoberta importante em sua exploração para o oceano, incluindo o início das navegações transatlânticas para o Novo Mundo das Américas. O movimento global de pessoas, bens e ideias expandiram significativamente nos últimos séculos. Esse período levou ao desenvolvimento da cartografia, à mudança no eixo comércio mundial do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, a chegada dos europeus na América, incluindo o Brasil, e a evolução do comércio a nível internacional. Muito se discute sobre a globalização nos dias atuais. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Trata-se de processo de aprofundamento internacional das integrações econômica, social e política. A globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Portanto, podemos afirmar que a globalização é um tipo de mercado financeiro mundial criado por uma união de mercados de vários países diferentes, também por uma quebra de fronteiras entre eles. A expansão do comércio mundial é um dos principais elementos da globalização. A procura por vantagens competitivas destacou-se alguns fatores econômicos, como o aumento da concorrência entre os mercados, a grande circulação no mercado financeiro e o fortalecimento do capitalismo. A globalização teve origem no século XVI, no período das grandes navegações, onde as trocas comerciais entre as nações tiveram um grande crescimento. Há divergências entre os estudos sobre a origem da globalização. Alguns acreditam que o início ocorreu nos tempos modernos, já outros traçam sua própria origem na era das descobertas e viagens ao Novo Mundo pelos europeus, e ainda há quem afirma que o berço da globalização ocorreu no terceiro milênio antes de Cristo. Antes da Revolução Industrial em 1776, não existiam empresas formais no mundo. A fabricação e o comércio de produtos, alimentos e se restringiam a pequenos produtores domiciliares, que confeccionavam os produtos para improvisar suas necessidades e seus familiares. O site Brasil Escola afirma que nessa época, grande parte das famílias da Inglaterra possuíam equipamento usado para produzir tecido manualmente. E quando os motores movidos a vapor foram acoplados aos tiros, surgiu o primeiro tipo de empresa, a industrial têxtil. Podemos constituir a empresa como uma organização que realiza atividades econômicas com finalidade comercial, por meio da produção de vendas, bens ou serviços. Toda empresa é criada com o objetivo de lucro. A organização reúne força de trabalho em virtude de uma produção em comum com o objetivo de ganhos no final. Um dos objetivos principais de uma empresa é o ganho econômico, a geração de lucro que resulta do serviço prestado ou do produto comercializado. As empresas também objetivaram atingir determinados resultados que são projetados como metas a serem alcançadas, de acordo com a missão principal da empresa. Para atingir os resultados e ter lucro, a empresa deve seguir o planejamento estratégico previamente definido. O capitalismo como sistema econômico e social baseado no direito da propriedade privada, no lucro e na acumulação do capital. A palavra capital vem do latim capitale, que significa cabeça, no qual faz alusão às cabeças de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza nos tempos antigos. Atualmente, capital está relacionado diretamente com dinheiro ou crédito. Ainda, as características do capitalismo: direito da propriedade privada, livre iniciativa, livre concorrência, lei do mercado, lucro como o objetivo principal da produção,
acumulação de riquezas, instituição de trabalho assalariado no lugar da servidão e controle do sistema produtivo por parte de proprietários privados do Estado. As empresas multinacionais são grandes empresas que funcionam em outros países ou expandem-se para outros territórios, para além de suas fronteiras, tendo assim uma grandeza global. Uma empresa multinacional é caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atua no mercado de outros países. A origem das empresas multinacionais ocorreu no final do século XIX. A atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945. A organização multinacional é definida como uma empresa com um volume significativo de operações e de atividade de marketing fora de sua base nacional, sendo o universo dessas empresas amplo e variado, abrangendo diferentes modalidades de organizações atuada em vários segmentos. O objetivo das empresas multinacionais, como toda empresa, é aumentar cada vez mais a sua lucratividade através das instalações filiais em diversos países. As multinacionais buscam países que oferecem vantagens como isenção de impostos, mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata. Geralmente os governos dos países em desenvolvimento são os mais interessados. Chegam a conhecer, além de isenções de impostos, a doação de terrenos para a instalação da empresa. Em contraponto, as multinacionais geram empregos e desenvolvimento industrial para os países. Os lucros obtidos por essas empresas são destinados à construção de novas filiais em outros locais, e uma parte vai para a matriz localizada no país de origem. As empresas internacionais se originam com a função entre capital bancário e a produção industrial, o que gera concentração e centralização de capitais. Essa é uma característica do capitalismo financeiro e permite a formação de empresas com um grande poder econômico capazes de produzir e vender em regiões distantes entre si. Tais empresas são chamadas de transnacionais, porque transpõem as fronteiras originais em que foram criadas. Assim, possuem fábricas em diferentes países e são consumidas no mundo todo. Em 2017, por exemplo, algumas empresas mundialmente influentes no setor de alimentos são Nestlé, Pepsi e Coca-Cola. Podemos afirmar que as empresas multinacionais e transnacionais possuem atuação em vários países. A diferença entre elas é que a multinacional possui várias sedes em vários países e as transnacionais possuem uma única sede e várias filiais que ultrapassam as fronteiras nacionais. Ou seja, as transnacionais são grandes empresas que possuem filiais em muitos países diferentes, passando dos limites de suas fronteiras originais e atuando em países diferentes ao mesmo tempo. O termo multinacional está saindo de uso, pois passa a ideia de que uma empresa é composta por várias nações, sendo substituído pela denominação de empresas transnacionais, que refere à atuação de uma empresa em outros países. As empresas transnacionais possuem o mesmo padrão em suas filiais espalhadas pelo mundo. Esses padrões são definidos por sua matriz e regem o padrão de atendimento e confecção dos seus produtos em qualquer parte do mundo. Um bom exemplo é a empresa McDonald's, onde se pode comer um sanduíche exatamente igual em qualquer outro país do mundo. Os pontos positivos das empresas transnacionais, como a geração de empregos locais, oportunidade de crescimento para seus funcionários, trocas culturais entre os profissionais. Entre o processo permite que o colaborador trabalhe em uma unidade fora de seu país de origem, aumentando seu conhecimento tanto em âmbito profissional quanto pessoal, uma vez que ele conhecerá culturas e pessoas diferentes.
Diante da evolução, da globalização e do desenvolvimento das empresas no mundo, cresce também a necessidade da comunicação além das fronteiras. Com a popularização da internet, a conexão com o mundo ficou livre dos limites territorialistas, e a necessidade de falar e ser compreendido tornou-se mais urgente. Ao se acessar as redes sociais, podemos afirmar que estamos acessando o mundo. Ali a conexão não tem limites e temos a oportunidade de diálogo com o indivíduo virtualmente, sem nos preocuparmos em qual lugar ele está fisicamente. As barreiras deixam de ser territorialistas e se transformam em barreiras do idioma. Com a internet, o indivíduo não precisa mais viajar ao mundo para ter experiências internacionais, como conversar em outro idioma e ter contato com outras culturas. Além das oportunidades pessoais que a internet proporciona, ela também abre o leque de oportunidades profissionais. Hoje, ao estarmos inseridas nas redes sociais por diversão, não podemos deixar de perceber que a imagem que ali reside também reflete o lado profissional. Em diversos contatos que a internet proporciona, impactam também no network, redes sociais que passam a ser uma vitrine para o mundo. Com a globalização, a necessidade de se comunicar exige que o indivíduo não só domine a sua língua-mãe, mas as línguas mais faladas do mundo, para garantir que a comunicação possa acontecer tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino communicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Os 7 significados afirmam que desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de extrema importância, sendo uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de informações entre um emissor e um receptor que codifica uma determinada mensagem. Entre as exigências do mundo globalizado está a comunicação. Nesse contexto, o mercado de trabalho apresenta novos desafios para os profissionais, e uma delas é a fluência em uma língua estrangeira. O inglês é a língua mais falada do mundo, com 379 milhões de falantes nativos e de 753 milhões de falantes não nativos. O inglês é considerado a língua universal. O conhecimento de outras línguas oferece-nos novos horizontes e oportunidades. Outro fator que impulsionou a demanda pela fluência em inglês no Brasil nos últimos anos foi o aumento de empresas multinacionais baseadas no país, como, por exemplo, a Amazon e a Uber. Em muitas empresas multinacionais e transnacionais, o processo seletivo pode se dar completamente em inglês. Baseada em análises de tendências e salários no Brasil realizada em 2019 em uma empresa de recrutamento Ayers, o inglês é hoje o idioma mais requisitado pelo mercado nacional. 91% das empresas o exigem. Em segundo lugar vem o espanhol, com 42%. A tendência é que a fluência em inglês será um requisito básico no mercado em 10 anos. Com o crescimento das empresas multinacionais e transnacionais no mercado global, crescem as expectativas como será o impacto dessas novas tendências para o mercado global e o impacto que elas terão na vida profissional. A pesquisa de Cato afirma que mais de 50% das vagas hoje no mercado brasileiro já exigem domínio em inglês, e ter proficiência no idioma pode aumentar o salário até 60%. Não só isso, em até 10 anos, ser fluente em inglês deixará de ser um diferencial para se tornar um dos requisitos básicos de emprego, independentemente da profissão. A tendência apontada pela empresa de recrutamento Pageo Personal em 2017 deve-se acelerar ainda mais pós-pandemia, devido à migração de negociações e reuniões entre fornecedores e clientes de diversos países para o ambiente online. De acordo com o professor Arthur André Martins Campos, PhD em Ciências da Educação pela Universidade Nova de Lisboa e coordenador do INIT Idiomas, Unidade Sergipe, o processo de globalização consolidou o inglês como a língua internacional. Aprender o idioma é um dos investimentos mais seguros que um profissional pode fazer para se destacar, segundo Rafael Falcão, diretor da Ayers. O melhor custo-benefício na profissão hoje é o curso de inglês, mais do que um MBA ou uma pós-graduação. Não estimulo fazer um MBA aqui no Brasil se a pessoa não tem proficiência no inglês, Rafael Falcão. Ele ainda ressalta que é sem dúvida o maior diferencial.
Como a globalização tem influência dos Estados Unidos, da Inglaterra e países da língua inglesa, isso impactou diretamente na representatividade dessa língua no mundo. Competitividade do mercado de trabalho. Ser fluente em um idioma estrangeiro pode ser essencial na hora de conquistar uma oportunidade profissional. A qualificação pode representar elevação no salário ao depender do cargo, com base nas afirmações Maria Luísa Teodoro, coordenadora do UNIT Carreiras, que a própria relação do salário entre os profissionais que têm influência em inglês às vezes aumenta até 40%. A busca pelo conhecimento esbarra no imediatismo requerido pelo mercado de trabalho. A proficiência no idioma leva em torno de 2 anos de estudo antes de se alcançar a fluência. Uma pesquisa de Cato afirma que apenas 3% dos brasileiros são fluentes em inglês. Acredita-se que novas pesquisas podem acusar um crescimento nesse número, pois, com a pandemia iniciada em 2019, as escolas de idiomas apresentaram um aumento de procura pelos cursos online de línguas. Mesmo que o indivíduo busque o caminho acadêmico ao invés do empresarial, ele também esbarrará na necessidade de conhecimento em outro idioma, principalmente o inglês. A importância de um idioma estrangeiro em qualquer que seja o curso de graduação ou pós-graduação é mais do que perceptível. Para avançar no mundo acadêmico, como mestrado e doutorado, é preciso falar inglês ou espanhol. Inclusive, as provas de seleção têm esse idioma como requisito.